Ana Teresa coloca aqui que é urgente entender essas questões para evitarmos as armadilhas que nos aprisionam na indiferença. E eu queria aproveitar essa colocação dela, e como você também citou, Deolindo Amorim, em 1945, Deolindo Amorim escreveu assim, abre aspas, pouca gente, porém, sabe o que diz a doutrina espírita acerca do debatido e complexo problema social. É o aspecto menos estudado da doutrina espírita. Será que 76 anos depois, como é que a gente pode avaliar essa fala de Deolindo Amorim? As questões sociais dentro do movimento espírita, das instituições espíritas. E como é que a gente pode sensibilizar, né, o nosso movimento, as nossas casas, para que essas questões se tornem pauta dos nossos estudos e das nossas ações? Eu penso que Deolindo estava corretíssimo quando ele dizia que a gente não estudava as questões sociais. Apesar do movimento espírita ser conhecido e reconhecido pela prática da caridade, né? A preocupação em atender a necessidade do outro sempre esteve presente nas casas espíritas, mas nós não nos aprofundávamos neste estudo. E o que nós temos observado nos últimos anos e agora nesse período da pandemia, né? Que essa área da ação social das casas espíritas, ela tem se reinventado muito, não é? A gente precisa avançar muito no estudo das questões sociais. Mas nós melhoramos, eu acho que nós avançamos. Mas é porque é difícil, porque, na verdade, estudar as questões sociais é estudar a doutrina espírita, né? Kardec falava disso, Leon Denis falava disso, né? Eu estou trazendo lá no início da doutrina, né? Porque às vezes a gente quer estudar a doutrina, mas quer estudar o fenômeno mediúnico, né? Quer estudar as relações com o mundo espiritual, quer entender o que vai acontecer com a gente depois que a gente desencarnar, como é que o espírito se manifesta, como é que o espírito veste, como é que o espírito fica lá no umbral, aí quer ler os livros, mas quer ler os romances para ver o que acontece, né? Lá como se fosse uma novela, uma coisa assim. E esse estudo da doutrina, ele exige essa viagem interior. Estudar as questões sociais é estudar a doutrina, é estudar o livro dos Espíritos de uma forma muito íntima, muito pessoal, muito única, sabe? É uma viagem muito profunda que eu preciso fazer. Então, nesse aspecto, Deolindo ainda está correto, porque nós ainda precisamos mergulhar muito, muito, muito mais profundamente nessa viagem que é o autoconhecimento, a autodescoberta, para superarmos as nossas questões pessoais que se transformam nas questões sociais.